Alô, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Nação, vou falar sobre Copa do Brasil e sobre o jogo contra o Peñarol. Inicialmente, eu vou pedir a vocês que não são inscritos no nosso canal Flageral que se inscrevam, que compartilhem, que acionem o sininho, enfim, o canal que é de vocês, ok? Agora, antes de falar sobre exatamente o que eu tenho para dizer a respeito desses dois assuntos, eu queria mandar um abraço, uma saudação rubro-negra para Clóvis José, que é um prestigiador do nosso canal, JP Alves e Jorge Chaves, agradecendo o carinho deles pelo nosso canal, assim como o carinho de vocês também que tem por nós. Vamos lá. Copa do Brasil. Esse sorteio, é coincidência o Flamengo cair na chave do Corinthians? Pode ser, pode ser. Mas aí o Palmeiras pega o Sampaio Corrêa, se não me engano. Enfim, o Flamengo, na verdade, ele está com um problema junto à Conmebol. E indiretamente também com a CBF. O Maracanã, a Conmebol quer que o Flamengo ceda o Maracanã por uma quantia abaixo do custo para o Campeonato Sul-Americano. Quer que feche bem antes do tempo, do início do campeonato, que não tenha jogos, e não quer pagar nem a despesa fixa mensal que nós temos com o Maracanã. E isso daí está me parecendo que está havendo retaliação. A gente vê os jogos do Flamengo, todas as ações de intervenções do VAR são contra o nosso clube. Quando é uma dúvida na grande área adversária, o cara bota a mão ou a bola bate na mão, o VAR nem é acionado. O árbitro não pede o VAR e nem o árbitro de vídeo pede para o árbitro de campo para ver pelo menos ali, vai lá no monitor. Isso daí é uma coisa muito estranha. Eu acho esquisito isso. O Flamengo é o clube que mais gols teve anulados através do VAR. Esse ano, se não me engano, foram 6 gols que o Flamengo marcou e que o VAR anulou. Agora, as decisões a favor do Flamengo, o VAR não aparece. Desculpa, eu estou falando isso porque nós temos que ficar de olho nas coisas que acontecem. Vamos enfrentar o Corinthians. Ano passado nós fomos desclassificados nas quartas de final. O primeiro jogo foi no Maracanã e a decisão foi em São Paulo. Agora é o inverso. O primeiro jogo é lá no Itaquerão e o jogo decisivo vai ser no Maracanã. Então aí existe uma diferença muito grande, porque aí a nação toda vai empurrar o Flamengo e a gente vai passar pelas oitavas de final em cima do Corinthians. Então, completamente diferente do que aconteceu no ano passado. Agora, olho no VAR, olho na arbitragem. Eu sempre falo de arbitragem porque eu tenho muita noção do que acontece em termos o árbitro, na verdade, ele não precisa nem dar coisas escabrosas, não. Ele, para prejudicar o time, ele segura. Ele quer prejudicar o Flamengo, ele não dá vantagem, ele não marca uma falta no meio de campo a favor do Flamengo, ele não marca uma falta a favor do Flamengo no meio de campo e dá o contra-ataque para o adversário, ele dá vantagem para o adversário, mas não dá para a gente. Picota o jogo quando o placar é adverso para o Flamengo. São pequenos detalhes. Só que esse ano as coisas são gritantes. O VAR só aparece para prejudicar o Flamengo. Existe dúvida. Qualquer gol que o Flamengo faça vai para o VAR. O Flamengo tem que chutar do meio da rua, não tem que ter ninguém dentro da área para o gol valer. Se tiver um mínimo de dúvida, o VAR entra e anula o gol. Preciso dizer isso para a torcida. Vamos ficar de olho, vamos ficar atentos a isso. O outro assunto que eu queria passar para vocês é o seguinte.
Flamengo e Peñarol, quarta-feira que vem. Postura do Flamengo. Tem que ter, eu não gosto de falar palavrão não, pode até botar um pi se quiser, tem que ter culhão para jogar lá, no Uruguai, vestindo a camisa do Flamengo, porque a torcida, ela até aceita um jogador limitado. Também não vamos exagerar e falar de parar não, pelo amor de Deus, limitado também, né, tem que ter um certo equilíbrio. Vamos falar de Pará, de Rodinei, de Arão, não. Agora, a torcida não aceita de jeito nenhum jogador frouxo, jogador que amarela. Flamengo, a torcida não aceita, nunca aceitou. Eu frequento o Maracanã desde 1965, eu era garoto, era criança até, ia para o Maracanã, pré-adolescente, sozinho. Flamengo que entrar em campo contra o Peñarol vai ter que ter aquilo roxo, vai ter que ser homem, valente, brigar, não correr de dividida, nem botar galho dentro. Eu estou avisando com antecedência, porque o jogo lá vai ser um jogo difícil, complicado, eles vão fazer de tudo dentro de campo, fora de campo, para a gente não empatar e muito menos vencer. Esse é o jogo de vida ou morte para o Flamengo e para o Peñarol. Porque se empatar, o Peñarol vai depender de resultados do LDU com São José, que não dá para cravar. Então, a única coisa que garante o Peñarol é vencer o Flamengo. Se vencer o Flamengo vai depender também de São José e LDU, aí o Flamengo também vai se lascar. Então, o que eu peço e exijo, eu falo como torcedor do Flamengo, tenho certeza que a torcida do Flamengo pede a mesma coisa: raça, vontade, gana, não correr de dividida, não ter medo de cara feia, porque dentro de campo são 11 contra 11. Eles vieram aqui e ganharam da gente. Agora fazer uma outra observação. No meu modo de entender, nesse jogo, e não é só nesse jogo não, a partir desse jogo, entrar com Pires da Mota ao lado do Cuejar. A nossa defesa, vergonhosamente, é a mais vazada no campeonato, é a mais vazada dos 20 clubes que estão na Série A. Isso daí é uma situação completamente atípica de um clube da grandeza do Flamengo. O que acontece? Minha opinião, essas mudanças de posição, o Everton Ribeiro está habituado a jogar na direita, vai para o meio. O Gabigol é centroavante, vai para a direita. O Bruno Henrique é ponta esquerda, vai para centroavante. Tudo isso mexe com o posicionamento e automaticamente com o hábito que os jogadores têm do que fazer em campo. Eles já estão presos àquelas jogadas, aquele posicionamento, eles sabem onde eles estão. Quando o jogador está fora de posição, ele fica meio perdido. Essa é a grande realidade. O fato do Bruno Henrique estar fazendo gols, parabéns. O que não pode acontecer é ficar fixo. Gabigol na direita, Bruno Henrique no meio, Everton Ribeiro no meio. E isso daí, e o Arrascaeta jogando como um ponta esquerda, ou ali pelo lado esquerdo. Isso daí pode acontecer durante o jogo, até para confundir o adversário, mas não ficar fixamente nessas posições. O que acontece? O Gabriel Barbosa, ele não sabe marcar, ele não volta para marcar. E quando ele volta, acontece de levar cartão amarelo ou vermelho. Ele foi expulso contra o próprio Peñarol, porque ele foi marcar e atacante não sabe marcar. Então ele foi fazer ali uma falta normal, tentar pegar a bola, fez uma falta que foi para cartão vermelho, sim. Eu não vou negar que o cartão vermelho foi bem aplicado ao Gabriel. Agora, por quê? Porque ele estava ali tentando socorrer o Pará. Mas é isso. Então ele não tem esse hábito
e essa qualidade de marcação. Já o Everton Ribeiro tem. Então você tirou ali o Everton Ribeiro e botou um jogador na direita que é canhoto e que está completamente perdido. Parou de fazer gols, está ali jogando pela ponta direita. Então o Everton Ribeiro ali, ele pode socorrer a nossa lateral direita. Na esquerda, o Bruno Henrique, embora também não saiba marcar, mas ele é muito melhor nesse quesito do que o Gabriel Barbosa. E o Bruno Henrique, lembrar vocês, ele foi expulso contra o Fluminense também porque não sabe marcar. Ali ele deve ter aprendido a lição. Ele entrou de uma maneira temerária e foi justamente expulso contra o Fluminense. A gente também não vai negar isso. Mas ele ali pela ponta esquerda, ele pode socorrer o René. Mas vamos lá. Então, o que eu peço para o Abel? Pelo amor de Deus, o meio de campo tem que ser, minha opinião, Cuejá, Pires da Mota, Arrascaeta. Na direita, Everton Ribeiro. Pela esquerda, Bruno Henrique. E centroavante, que é a posição do Gabriel Barbosa, Gabigol. Durante o jogo, claro que pode ter uma mexida para lá ou para cá, mas não ficar fixamente ali. Gabriel Barbosa ali está morto. Então vamos botar cada jogador na sua posição, vamos fazer o feijão com arroz em termos de escalação e procurar a vitória que a gente tem condições, desde que os jogadores não amarelem. Tem alguns que eu tenho certeza que não. Pires da Mota, duvido que vai deixar de dividir, que vai deixar de encarar. E outra coisa, o Pires da Mota, ele fala a linguagem do árbitro e do adversário. É o mesmo idioma, assim como o Cuejá, que também não corre do pau de jeito nenhum. Gabriel Barbosa também não foge da briga. O Bruno Henrique não foge da briga. E vai por aí. O Pará também não foge da briga, não. O problema do Pará é que não tem futebol. O Pará, nesse ponto aí, ele é um cara guerreiro, ele é um cara que briga, ele é um cara que divide, dá o sangue pelo Flamengo. Mas, infelizmente, futebol não é feito só disso. Tem que ter raça, comprometimento, mas tem que ter um mínimo de futebol. E, infelizmente, o Pará não tem. Portanto, essa é a minha opinião. O Flamengo joga com uma postura de homens valentes, de homens que brigam e que não tem medo de cara feia. Ok? Essa é a minha visão desse jogo. Eu estou falando com antecedência, porque nós temos 6 dias, 5 dias, 4 dias para enfrentar o Peñarol lá. E tem que ser um time de macho, um time de homens que não se acovardam, que não se escondem durante o jogo, porque isso a torcida vai cobrar. Lá contra o LDU, muita gente afinou. Isso daí, contra o próprio Internacional, muitos jogadores se esconderam. E não era nem um jogo pela Libertadores, num outro país, não. A gente estava dentro do Brasil. E muitos jogadores se esconderam. Essa é a grande realidade. Portanto, eu espero que o Flamengo dê o sangue para conseguir a classificação. Porque se não conseguir, olha, vai ficar ruim. Vai ficar ruim, porque se já tem pressão assim, imagina o Flamengo sendo eliminado. Aí vai ter que mudar tudo, muita coisa. Nação, essas são as minhas considerações. Um abraço para todos, saudações rubro-negras.